nós estamos finalizando agora o conteúdo de ciências. Tem mais esse conteúdo que nós vamos estudar agora, e se eu não me engano, mais dois ou três para a gente finalizar. E nós estamos estudando as fontes de energia, né? E hoje nós vamos estudar fontes de energia renováveis e não renováveis, tá? Lá na página 275, tem escrito o seguinte: diante de todo o desgaste da natureza causada por poluição, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, fica claro que a sua relação com o homem está em um momento crítico. Todos nós sabemos, né, que tudo isso que está escrito aqui é a mais pura verdade. Os seres humanos estão destruindo o planeta Terra, né, emitindo muitos gases, e isso faz o quê? Com que a camada de ozônio sofra com isso. O que é a camada de ozônio? Vocês sabem? Então, né, a camada de ozônio, ela é uma camada que envolve a Terra, que protege a Terra para que não tenha tanta incidência de raio solar, de calor. Sem a camada de ozônio, seria muito assim, muito difícil a gente sobreviver aqui na Terra, né? Ela é uma camada protetora. Só que como está tendo muita poluição, muito desmatamento, muita emissão de gases poluentes, né? Está acontecendo o quê? O efeito estufa, que o gás ele só sobe e fica parado lá e vai abrindo um buraco na camada de ozônio, o que faz com que fique mais quente, derretam as geleiras, é igual a gente está vendo aí nessa segunda figura. As geleiras estão derretendo muito rápido, não era para elas estarem derretendo tão rápido assim. E também tem o desmatamento, né? Muitas pessoas que cortam árvores, desmatam florestas, colocam fogo nas florestas, não fazem o reflorestamento. Lembrando que as árvores, elas são muito importantes para nós, porque elas respiram o gás carbônico que é emitido no ar, né? Elas precisam desse gás carbônico, então quanto mais árvores estiver no mundo, melhor para nós, porque elas vão puxar todo o ar poluente que o gás carbônico polui a atmosfera. Lá embaixo, a queima de combustíveis fósseis não renováveis, como o petróleo, vem causando impactos negativos na natureza. Para frear esse impacto, cientistas e estudiosos estão pesquisando novas formas alternativas de gerar energia sem agredir o meio ambiente. Lá na página 276 tem assim, ó. Temos então as fontes de energia renováveis, pois independentemente de quanto usamos, elas possuem a capacidade de serem renovadas, tá? Nós temos então a energia solar, a energia eólica, a energia das marés ou ai, gente, que nome difícil, maremotriz, e a energia geotérmica. Nós temos a energia de biomassa e a energia das usinas hidrelétricas, tá? A energia solar pode ser convertida em energia térmica ou energia elétrica. Ela é feita com esses painéis e ela é colocada lá no alto para receber os raios solares e transformar em energia solar. Mas eles têm, gente, um custo muito caro, esses painéis, tá? Eles têm um alto custo. Não é todo mundo que dá conta de colocar painel de energia solar em casa, infelizmente. Porque, assim, seria uma boa fonte de energia e que não ia poluir, não ia gastar as fontes, né, não renováveis, que é o exemplo das usinas hidroelétricas que usam a água para a força das águas que ficam represadas e passam por dutos, movimentam turbinas conectadas a geradores. E nós temos a energia eólica, né? É uma alternativa pouco poluente para a produção de energia elétrica. São instaladas aí essas turbinas, né, pessoal? Que tem tipo um ventilador na ponta. Geralmente a energia eólica ela fica nas partes litorâneas, onde tem muito vento, ou então em descampados, onde tem muito vento, tá? Porque o vento move os ventiladores e esses ventiladores ficam ligados a uma turbina que vai gerar a energia, tá? A energia das marés ou maremotriz diz respeito à produção de energia através do fluxo do nível do mar, usando uma espécie de reservatório em que a água da maré movimenta turbinas para a geração de energia.
A energia geotérmica tem como fonte de energia o calor oriundo do interior da Terra. Só que essa energia geotérmica não é produzida no Brasil. Nós temos a energia de biomassa e a hidrelétrica, que é a mais comum no nosso país, tá? Página 278. As fontes de energia não renováveis são as que não podem ser repostas pela natureza. Elas têm seus recursos limitados, ou seja, com o uso eles poderão deixar de existir. Como exemplo, podemos citar os combustíveis fósseis. Quem sabe me dizer o que é um combustível fóssil? Thales ou Miguel, alguém quer se pronunciar? Tia, não sei. Então, pessoal, vamos descobrir. Olha só, energia fóssil, gerada pelos materiais orgânicos que se acumularam no subsolo por milhares de anos. A geração de energia utilizando essa fonte causa grande impacto ao meio ambiente. A queima do petróleo, por exemplo, libera gases poluentes. Então, pessoal, a energia fóssil é aquela energia, eu vou dar um exemplo para vocês. No fundo do mar existe petróleo. E como que esse petróleo ele se transformou em petróleo? Através da decomposição, né, de elementos orgânicos que se instalaram ali. Restos de animais, basicamente, restos de ossos, de dinossauros ou de outros animais. E eles viram aquele caldo grosso e formam o petróleo. Então, isso que é considerado uma energia fóssil, porque ela vem de um fóssil, vem de um material orgânico que teve aqui na Terra há milhares de anos, mas que agora foi decomposto e virou uma goma preta, que é o petróleo. A queima do petróleo ela é extremamente poluente para nós, seres humanos, para a nossa Terra, porque é um gás que libera muitos gases, um gás que libera muitos gases, não. Como disse aqui, libera gases poluentes. A queima do petróleo, ela libera gases poluentes, tá? Nós temos o petróleo. O petróleo é formado por compostos orgânicos que se acumularam durante... Oi, Luiz, nós estamos na página 278 do livro de ciências, tá? Tá. Pessoal, e olha só, o petróleo é formado por compostos orgânicos que se acumularam durante milhares de anos e é um dos combustíveis mais utilizados no mundo todo. Nós temos o carvão e o gás natural. Lá embaixo, nós temos energia nuclear, olha só. Tipo de energia produzida nas usinas nucleares. O núcleo do urânio é desintegrado, liberando uma grande quantidade de energia em forma de calor. A produção desse tipo de energia resulta em grande quantidade de lixo nuclear extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, as usinas de energia nuclear também são extremamente poluentes, tá? Extremamente poluentes. Vocês vão fazer os exercícios, pessoal, das páginas 279, 280 e 281. E aí, lá na página 282, tem um poema que chama Rosa de Hiroshima. Vocês já estudaram sobre a guerra? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki. E o que aconteceu? Era uma bomba atômica que matou muitas, milhares, milhões de pessoas, tá? Aí nesse poema, lá em cima na página 282, tem assim, leia o poema, Rosa de Hiroshima. E aí do lado nós vemos a foto da explosão. Ela foi uma explosão tão forte, tão tensa, que a imagem, né, que a gente vê, ela daria para ver, se tivesse uma câmera no espaço, daria para ver uma nuvem de poeira subindo de tão forte que foi a explosão da bomba atômica, tá? Então, tem esse poema, vocês vão ler esse poema e vocês vão responder essas questões, tá bom? Depois, vocês vão lá na página 283 analisar o gráfico abaixo. A gente vai fazer essa juntos, tá? Analise o gráfico abaixo e responda. Houve economia dos recursos fósseis? Então, olha só.
Geração de energia elétrica no mundo por tipo de combustível nos anos 73 a 2006. E ele quer saber se houve economia dos recursos fósseis. Então, olha só, temos o petróleo, gás natural, nuclear, hidrelétrica e o carvão. O petróleo, ele é um combustível fóssil, né? E aí, o que está de laranjado, por exemplo, é o do ano de 1973. Então, estava produzindo muita energia nesse ano. E o que está de verde é o de 2006, tá? Então, vamos analisar lá onde está o petróleo. Onde está laranja, a gente tem em média 24,7% da produção de energia de petróleo. E onde está verde, 6,6%. Então, a gente pode dizer que aumentou ou caiu a produção da energia baseada no petróleo? Caiu. Caiu. Então, houve uma economia? Não. Sim, houve uma economia, produzia muita energia no ano de 73, estava muito, 24,7, e depois essa energia foi para 6,6. Então, houve economia, mas apenas de petróleo. Podem escrever, houve economia, mas apenas de petróleo. Pronto. Lá na página, desculpa, letra B. Como se comportou o consumo da energia das hidroelétricas? Lá onde está escrito hidroelétrica, em laranjado, tem 21,0 e lá no verde está 16. Então, como se comportou? A energia elétrica, ela aumentou ou ela reduziu? Reduziu. Ela reduziu. Então, a energia hidrelétrica foi reduzida. Pronto. Pessoal, página 284 vai falar sobre a combustão, que é a queima de alguma coisa, combustão, né? Então, olha só, a combustão está presente em várias situações diárias. Combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, libera calor para o ambiente para que uma atividade seja realizada, tá? Para que isso aconteça, nós temos que ter o combustível, que é qualquer substância que reaja ao oxigênio com oxigênio, o condurente, oxigênio ou qualquer outro gás que contenha oxigênio em sua forma, e uma fonte de calor, elemento que inicia o processo da combustão. Então, para que a combustão aconteça, temos que ter três principais elementos: o combustível, o comburente e a fonte de calor, tá? Página 285. Hoje o homem encontra no subsolo uma riqueza imensa de combustíveis. Como a gente estudou anteriormente, o petróleo ele é um combustível, né? Porque acontece a queima de petróleo para gerar energia que emite gás poluente. Então, o petróleo ele é um elemento de autocombustão que a gente pode queimar, tá? São formadas por espécies de plantas e animais que há milhões de anos faziam parte da nossa crosta terrestre. E com o tempo sofreram decomposição e foram submetidos às pressões e temperaturas muito altas. O petróleo, o gás natural e o carvão mineral são chamados de combustíveis fósseis, porque veio exatamente desses animais ou dessas plantas que habitaram a Terra há milhões de anos, tá? E sofreram a decomposição. Há perigo de um dia esse combustível deixar de existir, pois o consumo é enorme e rápido, e eles não são considerados renováveis, porque levariam milhares de anos para se formarem novamente. Ainda não descobriu, gente, uma fórmula de fazer o petróleo, tá? Não descobriram ainda. No estado natural, o petróleo é escuro e denso, grosso. Por isso, passa por tratamento nas refinarias, onde se extraem seus derivados. Quais são os derivados do petróleo? Gasolina, querosene, gás liquefeito de petróleo e também o piche, tá bom? Página 286. Tipos de combustível. Acredita-se que foi através da observação
Dos fenômenos da natureza que o homem descobriu a força e o poder do fogo. A queimada de árvores após serem atingidas por um raio pode ter sido o primeiro contato do homem com combustão através do fogo. Daí para a descoberta de que o atrito entre pedras ou madeira resultava em faíscas e gerava chamas. Muito tempo deve ter passado. O homem, pela sua interação com a natureza e pela necessidade de criar objetos e meios para proporcionar uma melhoria de qualidade de vida, foi descobrindo que na natureza existiam diversas substâncias que, a partir de pequenos estímulos, entravam em combustão. Ao longo dos séculos, foi descobrindo que esses combustíveis podiam ser sólidos, líquidos ou gasosos. Embaixo nós temos uma tabela, tá, do que é o combustível sólido, dos que podem ser considerados combustíveis líquidos e dos combustíveis que podem ser considerados gasosos, tá? Lá na página 287, nós temos assim: os três elementos juntos formam o triângulo do fogo, e quando tem início a combustão, ela só irá cessar no momento em que um dos três elementos deixar de existir ou simplesmente acabar. Nós sabemos que tem que ter uma fonte de calor, o combustível e o comburente. Quando algum desses elementos acabar, acabou a combustão. No caso da vela, quando acabar aquele cordãozinho do meio, quando acabar a vela em si, não tem como mais pegar fogo em lugar nenhum. Então, acabou a combustão, tá? E aí, pessoal, vocês vão responder as atividades das páginas 288 e 289. Tá bom? Amanhã não terá aula alguma. Nós voltamos na quinta-feira com a aula, tá? Amanhã eu vou postar vídeo, ok? Tá. Então é só isso.